eu quase desisti. Eu já tinha perdido dinheiro, já tinha perdido confiança e quase perdi a cabeça. Mas teve um momento, uma situação específica que virou completamente a chave para mim no mercado. E é sobre isso que eu vou te contar agora, porque talvez seja isso que está faltando para você virar a chave, para você virar o jogo também. Solta a vinheta e após a vinheta a gente vai trocar uma ideia, bater um papo bacana sobre o que foi a minha virada, o que foi a pitada de virada no mercado financeiro. Sim, pessoal, conforme eu relatei, conforme eu mencionei inúmeras vezes, quantas vezes eu pensei em desistir, quantas vezes eu achei que não era para mim, quantas vezes naquele processo todo eu me perguntava onde na verdade eu estava errando. Eu quero contar hoje nesse vídeo não o que me fez perder, as coisas que me fizeram perder, e isso está em vídeos atrás, está na minha trajetória, na minha jornada. Mas eu quero contar aqui para vocês aquilo que me fez ganhar dinheiro, aquilo que me fez ser consistente, aquilo que me fez o suficiente para manter a minha casa. Mas antes de eu comentar, antes de a gente trocar essa ideia, para quem não me conhece, para quem está vendo pela primeira vez, sou Marcelo, eu tenho esse canal chamado Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilhe, ativa o sininho, faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas. E você ativando o sininho, você vai ser notificado no próximo vídeo que eu fizer. Então ativa no Instagram, me siga lá todo dia. Eu bato um papo, troco uma ideia, falo algo relevante ao mercado financeiro. Durante essa jornada, pessoal, durante essa trajetória, durante esse processo, durante tudo isso que eu passei, eu tive muito mais dias difíceis do que dias tranquilos. Ou seja, foi uma longa etapa, uma longa jornada, uma longa história para chegar a tão sonhada consistência, para chegar a tão sonhada, tão esperado momento de ter o primeiro mês lucrativo, o segundo mês lucrativo. Foi um processo árduo, um processo doloroso, um processo de muita tristeza. Eu contei isso e eu conto isso em inúmeros vídeos para trás. Ou seja, tem inclusive uma playlist contando a minha trajetória até o 24º mês só vivendo do mercado financeiro. Após isso aí, após esses momentos difíceis, esses momentos complicados, essas etapas de muita dor, eu comecei a entender, comecei a estudar, comecei a trabalhar em mim, é óbvio, com muito empenho, aquilo que mais me machucava. Eu comecei a entender que eu era um mero amador, um mero iniciante no meio de uma série de tubarões. Eu era simplesmente mais um naquele mercado, ou seja, eu era mais uma liquidez para o mercado. Para quem não entende que liquidez é exatamente o que os tubarões precisam para poder fazer as compras ou as vendas deles. E aí, o que aconteceu? Cara, um belo dia eu estava lá, no auge do meu estresse, no auge da minha trajetória, no auge do meu, cara, simplesmente desânimo. Porque as coisas não davam certo, as coisas não davam, as coisas simplesmente davam tudo errado. E aí eu comecei a estudar, a trabalhar, primeiro, o que eu fazia de tão errado para as coisas acontecerem da maneira que estava acontecendo. E aí quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês, vou abrir um parênteses para vocês. Por exemplo, eu comecei a identificar que eu tinha alguns gatilhos. E aí vou fechar um parênteses e vou abrir outro parênteses. Cara, é um gatilho meu, do Marcelo, mas não quer dizer que seja seu. Ele pode simplesmente me afetar emocionalmente, ele pode me afetar psicologicamente, mas não quer dizer que você, que está do outro lado, vai afetar da mesma forma. E aí, fecha o parênteses e abre outro parênteses, o terceiro parênteses. O que eu quero dizer é o seguinte: olhe para você e entenda o que te afeta no mercado. Fechando parênteses, agora vamos seguir. E eu identifiquei que eu tinha alguns gatilhos, alguns traumas. Trauma daquelas perdas que eu contei para vocês. Eu tinha uma sensação muito desastrosa, digamos assim. Parecia que eu tinha
perdido a esperança de que aquilo iria dar certo. E eu sei que muitos vão se identificar com esse vídeo. Mas uma das coisas que foi muito importante, primeiro, cara, é ter um bom mentor. Ter um bom mentor. Cara, eu sei que todo mundo que vai ouvir, vai ver meu vídeo, vai ouvir meu vídeo, vai falar assim, cara, mas tem muito charlatão no mercado, tem muito isso, tem muito aquilo. Cara, mas a importância de um cara, e aí seja lá qual for, tá? Seja o Joãozinho Trade, o Pedrinho Trade, seja lá quem for, ele é importante para a sua trajetória. Você não vai conseguir seguir sozinho. Você não vai conseguir seguir adiante sozinho. É difícil você ler o mercado, entender o mercado, estudar o mercado e falar assim, cara, esse aqui eu aprendi sozinho. Cara, pode acontecer? Pode. Você pode ser um autodidata. E eu fui durante muito tempo em muitas situações na minha vida. Mas o mercado ele é diferente. O mercado ele sempre exige de você, ele sempre vai exigir de você que alguém te dê uma opinião sobre aquilo que você está fazendo, sobre aquilo que você está sentindo, sobre aquilo que você está sofrendo. Aquela troca de ideia, aquela correção, aquele puxão de orelha, ele é importante. Isso foi importante para mim. E lembrando, eu fiz vários cursos e, cara, esses cursos eles só começaram a fazer sentido depois. Muito depois do processo, não quando eu estudava. E aí eu ouvi uma frase no podcast do Vasco, o Trader Podcast, cara, um cara falou uma coisa que é verdade. O Vasco perguntou para ele o seguinte, cara, o que você acha que é importante para que o cara vire a chave, E o cara falou assim, cara, é que ele aprenda a estudar. E eu achei isso, cara, fantástico. Eu achei sensacional a colocação dele, porque realmente você precisa aprender a estudar o mercado financeiro. Não é simplesmente estudar, é aprender, é o aprendizado do aprendizado, digamos assim. Então você precisa aprender a estudar o mercado financeiro. Você precisa ler o mercado financeiro. E você sozinho, simplesmente no curso, talvez não seja o ideal. Ou seja, você entender aquilo que você está lendo, aquilo que você está estudando, ele não é uma interpretação, a interpretativa, a narrativa daquilo que está sendo contada, ela é muito dúbia, ela é muito confusa, ela é muito complexa na cabeça da gente. Então, tanto que muitas coisas que se falavam ali, ela começou a fazer sentido muito depois. Então, voltando à questão, as coisas que me fizeram virar a chave, eu vou pontuar um a um e vou mencionar, vou comentar sobre esses pontos, tá? Primeiro foi me conhecer. Eu comecei a me entender, eu comecei a entender, a curar os meus gatilhos, a curar as minhas dores, a curar aquilo que me fazia mal. E algumas eu ainda tenho que curar ainda, por exemplo, hoje me traz lucro movimentos rápidos. Eu tenho que aprender a alongar mais, e tanto que eu, abrindo mais um parêntese, tanto que eu mudei um pouco a minha estratégia, isso o mercado internacional me proporcionou isso, o mercado local não te proporciona isso, e eu explico por quê. Porque o mercado internacional, ele te deixa trabalhar mais o trade. Eu simplesmente não alavanquei, ou seja, tirei um pouco aquela quantidade excessiva de contratos e alonguei mais o meu alvo, ou seja, eu tenho que analisar um pouco mais alvos maiores, também stop maiores, e eu simplesmente, naquele processo, eu posso buscar alvos maiores sem pressa. E aí, vamos lá. Cara, o day trade é maravilhoso, eu amo day trade, eu curto day trade, mas o day trade ele é tomada de decisões rápidas. Esse processo eu ainda tenho trabalhado muito na minha cabeça. Então, assim, hoje eu tenho lucros bons, excelentes, mas eu poderia ter lucros melhores, na verdade. Então, por exemplo, eu ganho $100. Cara, poderia ter sido 200. Então, muitas vezes eu deixo dinheiro na mesa. Então, o meu ponto de equilíbrio
é tentar não alavancar muito, não colocar o mínimo de contrato possível, ou seja, eu posso chegar a 10 contratos, um exemplo, tá? 10 contratos. Não é colocar 10 nem colocar um, é colocar meio termo, colocar 5, colocar 4, colocar 3 e trabalhar um pouco mais o trade, podendo inclusive fazer parciais. Se eu tiver 5, tirar 2, deixar 3 e deixar o restante, melhorar o meu médio. Mais ou menos assim que eu trabalho. E o mercado internacional, ele me proporcionou isso, ou seja, eu já tinha meio que uma virada de chave e o mercado internacional, ele simplesmente contribuiu. Que é um mercado de volume, é um mercado que eu tenho trabalhado mais o trade, tenho melhorado mais as minhas operações, eu tenho alongado mais o meu trade, eu tenho deixado o trade trabalhar. Diferente do mercado local, que você precisa ser scalp, dificilmente você vai conseguir, embora ele rode 1.000 pontos, 2.000 pontos, dificilmente você vai conseguir alcançar, porque ele tem muita paulada no meio do caminho e ele é muito caro para poder você apostar naquela informação. A segunda coisa que eu vou pontuar, que foi melhor para mim, que melhorei para mim, assim, além do psicológico, que eu acho que é um fator importante e que preponderante, que eu tinha que trabalhar os meus viés, eu trabalhar meu psicológico, aquilo que me incomodava, aquele trabalho todo para chegar no mercado e falar assim, cara, pronto, só eu e você, não tem nada que me interrompa. Eu tinha que trabalhar melhor o meu operacional. E aí eu vou repetir outra coisa para vocês. Quando você fala de operacional, e aí entra a disciplina, porque o operacional ele é um conjunto de regras. E o que é um conjunto de regras? Conjunto de regras, ele tem lá, vamos botar na prática o operacional. Digamos que o operacional está lá no meu canal inclusive. Está no meu canal inclusive. Digamos que você tenha lá uma entrada que tenha que ser somente quando ele tocar o ajuste, romper o ajuste e estiver próximo da VWAP. Cara, você só vai fazer aquilo. Isso é disciplina. Isso é uma disciplina que você precisa ter. Ou seja, Marcelo, ele não tocou o ajuste hoje, ele não entrou no ajuste hoje. Não entra. Não faça a operação. Isso é disciplina. Então eu tinha que trabalhar muito a minha disciplina. Eu tinha que trabalhar muito o meu operacional. Muitas vezes eu tinha lá o meu operacional bem definido, muito bem trabalhado, e eu ansiosamente às vezes não esperava, entrava, era o FOMO, era o medo de perder a oportunidade, o medo de perder a oportunidade de entrar, de perder a oportunidade do movimento. E aí eu entrava antecipado, o ajuste estava aqui, eu entrava aqui, acham, pô, ele já vai buscar, mas nada, não era isso. No fundo, eu simplesmente não queria perder o movimento todo, ou seja, esperar ele tocar para depois entrar, para depois fazer. Então, eu tinha que trabalhar muito mais a minha disciplina. Comecei a trabalhar muito, ser muito mais disciplinado, algo que eu nunca fui na minha vida, tá? Eu sempre fui muito indisciplinado. Sempre fui um cara dedicado em tudo aquilo que eu fazia, mas indisciplinado no meu dia a dia. E a outra coisa que eu tinha que melhorar, e aí tem muito a ver com o segundo ponto, e é o meu terceiro ponto, que é a impaciência. Ou seja, eu era muito impaciente, e aí isso me trazia ansiedade, me trazia movimentos antecipados de maneira errada. Então eu tinha que trabalhar a minha disciplina e trabalhar a minha impaciência. Eu sou impaciência na vida, tá, pessoal? Eu sou impaciência em casa, eu sou impaciência no trânsito, eu sou impaciente. Eu venho trabalhando a minha impaciência no dia a dia. E aí o meu quarto ponto, aquilo que, cara, assim, tem muito a ver com o primeiro ponto, que é o controle emocional, eu tinha que calcular, trabalhar exatamente o meu gerenciamento de risco. Por que ele tem a ver com o primeiro? Porque, cara, para mim, embora eu tô falando do meu quarto ponto, ele foi simplesmente o meu maior desafio. Porque por que ele tem a ver com controle emocional? Porque é na hora que você vê o mercado contra você, é na hora que você perde a cabeça. Quando eu comecei a entender que, cara, nem todas as operações vão dar certo, quando eu comecei a entender que, cara, quem manda é o mercado, quando eu comecei a entender que
Cara, beleza, eu acerto mais do que erro, eu estou lucrativo 5, 10, 15, 20 dias no mês, eu tenho que aceitar o dia que deu errado. E esse foi o meu maior desafio de todos, ou seja, de tudo aquilo que eu fazia, eu tinha que aprender a calcular o gerenciamento de risco, aprender a colocar a meu risco-retorno, ele tinha que ser o melhor possível. E aí eu usei muito o simulador, eu tive que fazer muito teste. Eu calculava a minha entrada, ou seja, meu gerenciamento, meu operacional, com menor contrato, com maior alvo, vários replays foram feitos. Nesse eu tinha que calcular o meu risco-retorno. Falar, cara, será que ele cabe no meu bolso? É tomada de decisão, pessoal. Você tem que ser rápido, você tem que ser ligeiro. Você tem que ser muito hábil na leitura do mercado, na dinâmica do mercado, naquilo que você está fazendo. Não é simplesmente bateu, entrou. E aí tem mais uma coisa, deixa eu retroceder 1.3. E tem mais uma coisa que é importante. Não basta você ter um operacional, você tem que ter uma leitura de contexto. Quer ver um exemplo? Deixa eu retroceder só para vocês entenderem. Quer ver um exemplo? Digamos que você tenha lá um operacional, vencedor. Digamos, pessoal, que você tenha lá, vamos lá, o seu operacional ele é muito vencedor. A leitura do contexto é importante, a leitura do processo é importante. Cara, digamos que eu faço o meu operacional, vou dar um exemplo para vocês bem prático. O meu operacional ele é, entrar quando ele rompe o ajuste. E se naquele momento tiver uma agenda econômica? Se naquele momento tiver um momento conturbado? Basta você entrar porque o operacional ele é vencedor? Então não. Você precisa simplesmente entender, contextualizar a sua entrada. Vou entrar, por que eu vou entrar? E o porquê que eu estou fazendo aquela entrada. É muito importante, é de extrema importância que você consiga analisar o todo. Por isso que eu retrocedi um pouco o ponto 3. Porque não simplesmente olhando o mercado, analisando o mercado, trabalhando o seu gerenciamento de risco, mas você precisa ser muito águia, você precisa ser muito esperto naquilo que você está fazendo. E muito concentrado. E esses foram alguns pontos que me fizeram ser muito lucrativo no mercado. E aí, claro, eu vou deixar por último o mais importante de todos, que foi ter migrado para o mercado internacional. Pessoal, cara, foi para mim a maior virada de todos, a maior virada de chave da minha vida foi ter migrado para o mercado internacional. Mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês estejam gostando dos conteúdos e comente aqui que eu vou fazer com muita satisfação, vou responder com muita satisfação todos vocês. Beleza? Obrigado mais uma vez, obrigado por tudo e fui!